Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre o futuro a médio prazo. O que é futuro a médio prazo? E qual é o seu impacto em nossa vida? Vamos ver? Então, o que seria futuro a médio prazo? Você já ouviu falar? Então é muito importante você entender isso, né? Aqui na nossa aula vamos falar do futuro a médio prazo, delimitando um período para esse médio prazo. Qual que seria esse médio prazo? Vamos falar principalmente nos nossos planos para este ano imediato ou para o ano seguinte, né? Então seria aí no intervalo de até 2 anos. Por que que é importante você ter também esse planejamento a médio prazo? Porque você tem aí os seus planos mais imediatos, os seus planos que vão se cumprir em até 2 anos. Então isso é bem interessante e a gente vai entender como isso pode ser feito na prática, voltando aqui, né, para o caso do João Refrigeração, que a gente está acompanhando a história dele. A gente vai compreender melhor como que pode ser feito esse planejamento em até 2 anos. Então vamos ver aqui o caso do João Refrigeração mais uma vez, né? Ele planeja terminar o curso de linha branca neste ano, então para esse ano imediato, né, ele está pensando em terminar esse curso. Então esse seria o plano dele, né, o projeto dele imediato para o primeiro ano, e para o segundo ano, né, o ano seguinte, que ainda seria médio prazo, o João Refrigeração ele tem planos de fazer, né, um novo curso. Ele vai se matricular num curso de refrigeração, só que agora é específico para ar-condicionado. Então ele já sabe, né, consertar bastante coisa, ele já sabe, né, ele já vai ganhar até um certificado da linha branca, que inclui aí um leque de opções muito amplo, mas agora ele quer algo mais específico numa área que ele não atuou ainda, que pode abrir aí portas, né, para outras possibilidades, que seria aí o conserto de ar-condicionado. Muitos cursos, né, de refrigeração são específicos só para isso, né, só para o ar-condicionado, e é o que o João vai fazer no ano seguinte, que seria ainda um projeto, né, de até 2 anos, que a gente está comentando que seria o projeto para médio prazo, em médio prazo nesse caso. Então, falando agora do projeto, né, do João, em médio prazo inclui o seu curso, né, que ainda não terminou da linha branca e ele continua estudando aí a geometria plana. E agora ele está estudando congruência de triângulos. O que são congruências de triângulos, né? Esses triângulos, eles são congruentes? Se você observa esses dois triângulos, né? O que vocês observam? Olhem os lados deles, né? Quais são as suas medidas, né? Os lados correspondentes têm as mesmas medidas? Se a gente observar, eles têm as mesmas medidas. O que realmente muda, né, os lados correspondentes, por exemplo, quando eu falo lados correspondentes, né, é ali o que é a base no triângulo da esquerda é o topo ali no triângulo da direita, porque ele está numa posição invertida, né? O que seria a ponta ali, né, a superior do lado esquerdo, do lado direito, né, o segundo triângulo, ele está ali como se fosse uma base, né? Ele está virado ao contrário. Então, mas se você olha os lados correspondentes, eles têm todas medidas iguais. Então, eles satisfazem as condições para serem classificados como triângulos congruentes. Algumas pessoas costumam falar triângulos iguais, mas matematicamente não seria correto. Mesmo que eles tenham mesmas medidas, eles são congruentes. Por que congruentes? Porque as medidas são as mesmas, mas não são os mesmos pontos, né? Porque são triângulos separados. Então, o nome técnico oficial que a gente usa é congruência de triângulos, ou eles são triângulos congruentes, porque têm as mesmas medidas nos lados correspondentes. E uma forma de identificar esses triângulos que são congruentes é você identificar um dos casos de congruência, né? O que seriam esses casos de congruência? Se você não conhece, né, esses casos especiais de congruência, talvez você tivesse que medir sempre todos os lados, depois medir todos os ângulos e comparar se eles têm todos os lados com mesmas medidas e mesmos ângulos. Isso seria muito trabalhoso, medir todos os lados e todos os ângulos. Então existem os casos especiais de congruência que garantem, né, que eu realmente tenho triângulos congruentes. Então aqui o primeiro caso que a gente está olhando ali na esquerda seria o lado, ângulo, lado. O que seria isso? Se você observar, né, nos dois primeiros triângulos, que está um embaixo do outro, né, na esquerda, eles têm ali lados iguais e entre eles um ângulo amarelo que também é igual, então seria o caso lado, ângulo, lado. Então se você identificou dois lados iguais e entre eles um ângulo que também é igual, né, ele é correspondente ao outro e tem a mesma medida,
ele seria o caso lado, ângulo, lado. Ou você poderia ter ali o segundo caso de congruência, que seria ângulo, lado, ângulo. Observem que tem dois ângulos marcados em amarelo, e entre eles ali tem uma medida ali do segmento, né, que é a base dos dois triângulos, e esses ângulos em amarelo, nos dois triângulos que estão um embaixo do outro, têm as mesmas medidas, e ali também a base tem a mesma medida, então é o caso ângulo, lado, ângulo. Que aí, se você identificou um triângulo que tem esses dois ângulos iguais e a base também igual, seria ângulo, lado e ângulo, que garante que eles são congruentes. O terceiro caso que a gente está observando ali, que também a gente tem dois triângulos que são congruentes, seria lado, 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 que foi o que a gente viu anteriormente no exemplo, né? Os três lados iguais, os lados correspondentes são iguais. E o último caso de correspondência seria, de congruência, melhor dizendo, seria lado, ângulo e ângulo oposto. Ou seja, se você identificou um lado que tem a mesma medida, mas também o ângulo imediato, né, tem a mesma medida que está marcado em amarelo, e o ângulo oposto, que é o que está em cima, né, também tem a mesma medida. Então é o caso, né, que a gente fala lado, ângulo e ângulo oposto, né? Qualquer caso que vocês achem, né, e vocês identifiquem num triângulo, você garante que eles são congruentes, sem precisar fazer a medição de todos os seus ângulos e de todos os seus lados, porque se não existissem esses casos especiais de congruência, para garantir que, né, existe a congruência mesmo, você teria que matematicamente achar todos os lados e todos os ângulos. Mas aqui economiza tempo porque você acha somente 3 elementos que garantem isso. Agora é a vez de vocês. Observem esses dois triângulos, né? O que vocês podem afirmar sobre esses dois triângulos? Eles são congruentes, mas eles são congruentes por qual caso específico? Observem as suas medidas e eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Então, pessoal, o que vocês observaram ali no desenho? Se vocês olharem os lados correspondentes, né, 2 a 2, eles têm as mesmas medidas, né? Então eles se enquadram no caso lado, lado e lado, porque os 3 lados aí correspondentes têm as mesmas medidas, se vocês olharem aí os lados que estão nas mesmas posições, tá certo? Então, identificado isso, você garante que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, ele tem todos os ângulos iguais, mesmas medidas, e todos os lados também com as mesmas medidas. Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, aqui nessa curiosidade, vocês vão ver algo bem interessante sobre a congruência de triângulos, né? Porque muitas vezes vocês viram já aqui um pouquinho na nossa aula, né? E vocês querem saber um pouco mais sobre como estender esse tema, como compreender mais sobre a congruência de triângulo de uma maneira bem prática, e esse vídeo vai ajudar bastante, traz uma curiosidade bem bacana nesse sentido. Aqui agora a definição de congruência para reforçar para vocês. Quando a gente pensa em congruência, né, realmente os ângulos internos correspondentes também são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Vou só apagar aqui. E a gente tem também essa outra informação, né, que os lados correspondentes, os lados correspondentes também, né, serão congruentes. Aqui só um ajuste aqui breve, deixa eu apagar aqui que ficou riscado. Então, ó, o ponto 1, né, os ângulos internos correspondentes que são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E o ponto 2, que os lados correspondentes são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, essa é a definição de dois triângulos, eles não precisam estar na mesma posição, eles podem estar trasladados, eles podem ter sido, né, girados ou mudaram suas posições, mas conservaram suas medidas, né, dos seus lados e dos seus ângulos. Então, a gente tem aqui o desenho que mostra, né, os ângulos correspondentes. Então, você olha aqui o ângulo A correspondente ao ângulo D, depois você tem aqui o ângulo C, né, que é... A gente viu, né, que congruência de triângulo quer dizer que os triângulos têm, né, todos os lados com medidas, os lados correspondentes, né, com medidas iguais e os ângulos correspondentes com medidas iguais. E nesse vídeo vocês observaram bastante isso, com exemplos, de uma forma bastante prática. É importante que vocês sempre assistam vídeos assim, com curiosidades interessantes sobre os detalhes dessas congruências para que vocês possam aprofundar no tema. Então, pessoal, aqui mais uma vez indicando para vocês o Saiba Mais. Não deixem de acessar os vídeos adicionais que estão aí na plataforma. E a frase, né, para pensar um pouquinho agora no final:
O futuro precisa ser planejado sempre no curto, no médio e no longo prazo. Assim, teremos um bom controle de nossas ações e poderemos ter sucesso. Ótimos estudos a todos!